Boa noite, irmãos. Bom, o pregador já tinha perdido a voz já no primeiro hino, né? Então, se eu engasgar, se de repente falhar, né? Os irmãos já sabem. Gostaria de meditar com os irmãos em Salmos, capítulo 145. Salmos, obrigado, minha irmã e filha. Salmos 145. Nós iremos meditar somente até o versículo 7, versículos de 1 a 7 deste salmo. Gostaria de fazer a leitura, é um texto pequeno. Diz assim a palavra do Senhor: Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Os salmos, eles realmente são bonitos, né? Este aqui, inclusive, se eu não estiver enganado, ele tem um cântico que é baseado nele, né? Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Você já conheceu um fanático? Alguém que seja fanático por algo? Por alguma coisa? Né? Nós moramos num país do futebol. Então, teoricamente, né, nós temos aí muitos fanáticos por futebol. Pessoas que elas falam de futebol numa facilidade muito grande, né? Para qualquer pessoa, independente se ela conhece ou não conhece, ela simplesmente começa a falar sobre futebol e puxa o assunto ali e vai embora. É algo que ela gosta. Ela fica, né, é um assunto empolgante para ela, é um assunto que mexe com as suas emoções. Esse é um verdadeiro fanático do futebol. Mas nós não sabemos que nós não só temos aqueles que são fanáticos de futebol, né? Nós temos pessoas que são fanáticas por qualquer outro esporte, né? Basquete, vôlei e etc. Né? Nós temos vários esportes aí, as quais as pessoas são fanáticas por eles. Temos também, né, as pessoas que são fanáticas por música, por arte, fanáticos por política, fanáticos por diversas coisas. Diversas coisas. Você pode encontrar uma pessoa que seja fanática por alguma coisa que você nem conhece. É só observar. Você observa, você automaticamente, rapidamente, na verdade, rapidamente você observa que aquela pessoa começa a falar de um assunto e aquilo empolga, mexe com ela e sempre ela dá um jeito de falar sobre aquilo. Né? Pessoas fanáticas por carro, né? Eu conheço pessoas que são fanáticas por carro. O assunto da cabeça dela é carros. Então, tem vários assuntos aos quais as pessoas podem ser fanáticas. Tem aqueles que, como eu, podem dizer que não é fanático, por nada. Apesar que vocês podem dizer melhor do que eu. Porque às vezes a gente, quando é fanático, a gente puxa o assunto e nem percebe. Mas, às vezes pode ser alguém como eu, né, que acha que não é fanático por nada. Mas, irmãos, todos, tanto os que são fanáticos por alguma coisa, como aqueles que não são fanáticos, estão no mesmo pacote, sendo crentes. Sendo crentes, todos nós nos encontramos no mesmo pacote. E destacando aqui, tá? Não tem nenhum mal em você ser apaixonado por futebol, você ser apaixonado por algum esporte, por alguma coisa, desde que com moderação, não tem nenhum mal. Mas nós, como eu disse, que conhecemos a um Deus
único e verdadeiro, que experimentamos a graça desse Deus, que fomos alcançados por Ele, resgatados por Ele, trazidos por Ele para próximo dele. E somos abençoados grandemente por Ele, como o irmão aqui orou, que muitas das vezes nós nem sequer percebemos aquilo que Ele fez e somos gratos por isso. Nós que servimos esse Deus, nós temos motivos o suficiente por ser fanáticos por Ele, por sermos apaixonados por Deus, por falar dele, tipo assim, voluntariamente em qualquer momento, para qualquer pessoa, independente de quem seja, por ser um assunto empolgante, que mexe com as nossas emoções. Nós temos motivo suficiente para sermos uma pessoa assim, fanática por Deus. E por que eu estou falando sobre fanática? Porque no nosso texto, irmão, não está falando que o salmista é fanático. Ou, né? Não tem nenhuma palavra dizendo aqui que Davi foi um fanático. Mas a forma como ele descreve aqui, o Deus o qual ele serve, é de um homem fanático, apaixonado por Deus. Um homem que, como ele mesmo diz, pelos séculos dos séculos, ele deseja louvar a Deus. É sobre isso que esse texto fala. Nós iremos meditar somente nesses versículos, mas todo o capítulo ele roda nesse aspecto sobre o desejo dele de louvar a Deus por vários aspectos, pela grandeza de Deus, pela graça de Deus, por Deus ser um misericordioso, pelas obras de Deus, por vários motivos. Ele tinha motivos, por vários motivos, ele tinha motivos para louvar a Deus. Sendo um pouco redundante aqui, né? Então, aqui no nosso texto, nós podemos, dos versículos 1 a 3, nós podemos tirar já uma grande lição aqui, de que nós podemos e devemos louvar a Deus por causa da sua grandeza, porque Ele é um Deus grande. Louve a Deus porque Ele é grande. Irmãos, como está escrito, né, Cântico de Davi, na minha Bíblia está escrito assim, a maioria concorda de que foi realmente Davi que escreveu este salmo. E o que Davi era? Davi era um rei. E naquela época, Davi, naquele local onde ele se encontrava, naquela região que ele se encontrava, naquela época da história, Davi era o rei mais poderoso da época. Ele era o rei mais poderoso. E ele viveu numa época onde os reis, eles viviam de forma exuberante. Onde muitos deles desejavam e, às vezes, impunham aos seus súditos que os adorassem como Deus. Que o servissem não meramente como o seu rei, mas como um Deus. Muitos reis naquela época se colocavam como um Deus. Não somente naquela época, mas épocas depois também, muitos se levantaram, né, os imperadores, se levantavam como deuses. E Davi era um rei naquela época, numa época onde muitos reis queriam ser adorados como Deus. E sabe como esse rei Davi fez? O que ele fez? Ele simplesmente se prostrou perante Deus. E adorou, dizendo, esse é Deus, o Deus verdadeiro, o Deus grande, o Deus que tem todo o poder. Eu, em comparação a ele, né, parafraseando aqui, Davi, em comparação a Deus, ele reconhecia como não sendo nada perante Deus. Ele não era nada perante Deus. Deus era o Deus verdadeiro, o rei da sua vida. Como ele fala, né? O meu rei, rei meu. Davi se colocou no lugar onde todos nós deveríamos nos colocar, em humilhação perante Deus. Mesmo quando nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas buscam a sua grandeza. Elas olham até onde elas estão grandes em determinado aspecto, né? Seja no conhecimento, seja em algum esporte, seja no meio em que elas se encontram, elas sempre olha para si e veja,
Poxa, como eu estou, né? Eu estou grande o suficiente, eu estou maior do que fulano e ciclano. Mesmo que nós estamos vivendo numa sociedade onde as pessoas buscam isso, irmãos. A grandeza perante os homens. Como Davi, que vivia num momento onde os reis buscavam grandeza e que as pessoas se prostrassem perante eles. Nós devemos reconhecer a nossa pequenez perante Deus. Como Davi, reconhecemos que nós não somos nada, que Deus é Deus, o único Deus verdadeiro, e que devemos nos prostrar perante Ele, devemos nos curvar perante Ele, devemos servi-lo como Ele merece ser servido. Davi, como um rei, nesta época, foi isso que ele fez. Eu não sou nada, Ele é rei, Ele é meu rei. Ele é Deus, Ele é o Deus único e verdadeiro e eu o exalto. A Ele seja a glória, não a mim, mas a Ele. Percebe? Davi está apontando para Deus. É isso que todos nós devemos fazer nas nossas vidas. Toda a ação que nós devemos tomar, ela deve apontar para Deus. E infelizmente, o que nós fazemos? Nós queremos que as pessoas olhem para nós. Infelizmente, até quando nós estamos aqui, pregando aquilo que não nos pertence, que é a palavra de Deus, eu estou falando isso para referir a mim mesmo. Nós queremos que as pessoas olhem para nós e não para Deus. Mas a palavra de Deus sempre nos mostra para quem deve estar o olhar, para quem deve estar a atenção, a quem deve ser dada a honra e a glória. E nós não devemos, irmãos, perder de vista esse pequeno pronome, né? Pronome possessivo que Davi cita aqui, meu. Rei meu. Olha, nós não conseguimos servir, louvar a Deus, se Ele não for o meu rei. Não adianta eu querer servir o rei dos meus pais. Não adianta eu querer servir o rei da minha esposa. Ou ela querer ser, alguém querer, uma esposa querer servir o rei do esposo. Não adianta. Tem que ser o seu rei, não o rei de outro. Nós sempre pregamos, né? Sempre é falado que a salvação ela é individual, ela não é coletiva. Não é porque a sua família, as pessoas são salvas, você é salvo também e vai para o mesmo lugar que eles. Davi usou aqui um pronome possessivo, falando, olha, é meu Deus. Não é Deus do povo, apesar de ser, mas é o meu Deus. Ele estava se referindo a Deus. É necessário, irmãos, que tenhamos Deus como sendo o nosso Deus. E para isso, nós já sabemos, né? A única forma é nós nos humilharmos e reconhecermos Jesus Cristo como um sacrifício vivo, sacrifício de Deus pelos nossos pecados. Jesus Cristo que foi dado por Deus para pagar o preço dos pecados, para sofrer a penalidade dos pecados que são meus, que são seus. Jesus Cristo pagou aquilo que nós deveríamos pagar. Ou que alguém irá pagar. Para nós termos Jesus, para nós termos Deus como nosso Deus, o único caminho é através de Jesus Cristo, não há uma outra forma. E nós sabemos que Deus, ele ratificou, ele selou esse meio de salvação quando ele ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Como se ele dissesse, olha, esse é o caminho. Jesus disse isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas Jesus ressuscitou Jesus falando, olha, isso que ele disse é verdade. Ele é o caminho. Ele é a vida. Essa é a única forma, irmãos. E
Pessoas arrogantes, elas não chegam a Cristo. Pessoas que acham e que se preocupam, né, consigo mesmas, que elas estão tão voltadas a elas mesmas, dificilmente elas conseguem olhar para Cristo. Percebe? Quando nós estamos com a nossa atenção em alguma coisa, eu não sei se vocês já conversaram com alguém assim, ou se vocês já se viram comportando assim. Quando a sua atenção está em uma coisa, a pessoa está falando com você, você não está nem. Aí depois você vira e fala: o quê? O que você falou? Eu já fiz isso. Acredito que você também. Ou alguém fez com você também. Eu, como eu sou ruim de prosa, muitas pessoas já fizeram isso comigo. Eu estar falando e elas estarem lá longe. Usando isso como exemplo, irmãos, as pessoas que estão muito preocupadas consigo mesmas, elas estão com a mente longe. Quando se falam de Deus, elas sempre estão longe. Elas dificilmente pensam em Deus. Meditam naquilo que Deus fez para suas vidas. Deus fez através de Jesus Cristo. Então, tendencialmente, né, a nossa carne faz isso. Ela sempre nos leva a focar em algo, a nos preocupar com algo, a colocar todas as nossas forças em algo. E isso sempre é contra, né, na maioria das vezes, é fora da vontade de Deus. Quando é a carne, é fora da vontade de Deus. Porque, como a palavra de Deus diz, a carne e o espírito, eles se confrontam entre si. Devemos louvar a Deus, porque Ele é grande. Como o salmista diz, né, aqui no versículo 3, ele fala assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor. A sua grandeza é inescrutável. Aí ele afirma aqui também, né? No versículo 5, ele fala assim: falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. É como se Davi estivesse aqui procurando palavras, né, para falar da grandeza de Deus, para falar o quanto Deus é grande. Ele estivesse aqui usando alguns superlativos, usando algumas palavras, mas aí no final é como se ele falasse: olha, chegasse à conclusão, como ele mesmo mostra aqui, citando inescrutável, chegasse à conclusão: olha, as palavras sempre vão ficar aquém da grandeza de Deus. As palavras, por mais que nós as juntemos, elas nunca vão expressar essa grandeza de Deus. O quanto Deus é grande, o quanto Deus tem uma grandeza inescrutável. Então nós devemos louvar a Deus porque Ele é tão grande. O apóstolo João, ele usa lá, né, essa expressão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Davi, ele louva a Deus porque Deus é tão grande. E nós deveríamos louvar a Deus porque Ele é tão grande. Nós vemos a palavra de Deus alguns momentos onde essas palavras, né, são usadas, palavras que querem descrever da grandeza de Deus e das coisas que Deus fez. Como Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 3, versículo 8, ele fala assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Isso está em Efésios 3:8. Em Romanos também, capítulo 11, versículo 33, ele fala assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Irmãos, onde você acha que... Desculpe. Onde você acha que Davi encontrou esse entendimento sobre a grandeza de Deus? De que Deus é um Deus grande.
Você acha que ele encontrou onde? Davi, não se fala, não tem relato de que Davi teve uma visão de Deus, da glória de Deus, como Moisés teve, né? Como Isaías teve. Se eu não me engano, o profeta Ezequiel também. Esses profetas que vieram depois, no caso, esses dois vieram depois de Davi, eles tiveram visões da grandeza de Deus, da santidade de Deus, e glorificaram a Deus. Davi, ele glorifica a Deus, falando dessa grandeza insondável de Deus. Mas de onde ele tirou esse entendimento? Nós podemos ver isso em Salmos 33, versículos 6 e 9, nos mostra que Davi tirou esse entendimento da grandeza de Deus simplesmente da criação, daquilo que Deus criou e daquilo que Deus revelou na sua palavra. Da palavra de Deus, ele tirou esse conhecimento e ele glorificou e louvou a Deus por isso. Como fala lá Salmos 33, versículo 6, ele fala assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Por quê? Versículo 9, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. A fonte do conhecimento de Davi, a fonte do conhecimento da palavra de Deus de Davi, provavelmente era o Pentateuco, a lei de Moisés. Essa era a principal fonte de conhecimento da palavra de Deus. E aqui, esse Salmo 33 mostra claramente que Davi estava meditando lá na criação, quando Deus criou todas as coisas. E que todas as coisas, o universo e tudo o que existe foi simplesmente criado pelo poder da palavra de Deus. Pela sua palavra, todas as coisas foram criadas. Era nisso que Davi estava meditando. E provavelmente ele olhando para tudo aquilo, para toda aquela criação que Deus tinha feito, ele via a grandeza de Deus, o quão Deus é grande, insondavelmente grande. E ele o louvava por isso. Irmãos, imagina eu e você, que hoje nós temos agora não só o Pentateuco, mas temos uma Bíblia inteira falando desse Deus grande. Hoje nós não vemos somente uma parte, como eles viam, né? Nós vemos o todo. Nós vemos a palavra de Deus completa. Nós temos nas nossas mãos um conhecimento que Davi não fazia nem ideia. E nós temos um conhecimento da criação de Deus, o qual também Davi não fazia nem ideia. Toda a tecnologia que tem hoje, irmãos, ela deveria ser para glorificar a Deus, mas tem tido o efeito contrário. As pessoas, quanto mais elas descobrem a grandeza da criação, de todas as coisas sendo criadas que tem por aí, o tamanho do universo, os vários galáxias, as galáxias que tem, né? Nós achávamos que era uma só. A tecnologia tem mostrado tudo isso. E sabe o que as pessoas têm glorificado? A tecnologia. É como aquele, eu já citei isso várias vezes, aquele provérbio, né? O sábio aponta para a lua e o tolo olha para onde? Para o dedo do sábio. A tecnologia aponta para toda essa grandeza. Sabe para onde as pessoas olham? Para a tecnologia. Sabe quem elas glorificam? Elas exaltam a tecnologia. Elas lembram de Deus? Não. Muitas delas estão se achando tão grandes por conhecer tanta coisa que elas nem lembram de Deus. Que muitas delas até se colocam no lugar de Deus. Eu e você, nós temos instrumentos melhores do que Davi teve, mais completos, para poder glorificar a Deus, louvar a Deus, ver a grandeza de Deus, como Deus realmente é grande, como Ele é insondável essa grandeza. Poderíamos louvar a Deus como Davi louvou. Ao meditar na palavra de Deus, Davi percebeu
que essa grandeza, a grandeza de Deus, era inescrutável, era insondável. Nós devemos, irmãos, louvar a Deus por causa das suas obras. Aqui nos versículos seguintes, né, quando ele fala assim: uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, versículo 4, e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a tua memória, abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. Nós devemos louvar a Deus por causa das suas obras. E como nós já falamos, né? Uma das obras grandiosas de Deus é realmente a criação. A criação é uma das grandes obras de Deus. E, irmãos, não é à toa, não é em vão que Satanás tem se levantado contra esta verdade. O fato de que Deus criou todas as coisas com essa mentira, com essa teoria da evolução, de que as coisas evoluíram, elas surgiram do nada. Simplesmente, né? Tem lá o acaso somado com o tempo. E isso resulta em tudo isso que você está vendo aí. Você já imaginou isso? Você pega o acaso, né? Do nada ali, o acaso, aí tem séculos e séculos de anos, e dá o resultado, planeta, eu, você. Impressionante. Isso é a conclusão da ciência. Mas a palavra de Deus, desde o início, ela vem falando que tudo foi criado por Deus. O contrário disso é uma mentira do diabo. E muitas pessoas têm abraçado essas mentiras. Essas mentiras têm se tornado verdades em suas vidas e elas têm ditado as suas vidas, têm dirigido as suas vidas para bem longe de Deus. Irmãos, qualquer pessoa que tira Deus da criação, ele tira grande parte da glória que é devida a Deus. Porque a glória de toda a criação, de tudo que existe, ela tem destino certo. Ela tem que ser dada a Deus. E Satanás tem se levantado fortemente contra isso. Para que as pessoas não olhem mais para Deus, olhem para a criação, olhem para o homem, olhem para qualquer coisa, menos para Deus. Nós que conhecemos a Deus devemos, como Davi, louvar a Deus pelo aquilo que ele criou, por tudo aquilo que ele formou. Isso é fato. O que está escrito lá em Gênesis, que Deus criou todas as coisas, isso é fato. Uma outra obra, né? Nós vemos, tem várias obras, mas uma outra obra que nós vemos claramente manifestar a glória de Deus, que nós devemos louvar a Deus por isso, é a remissão, quando Deus nos redimiu do pecado, quando Deus nos resgatou do pecado. O plano de salvação de Deus, ele é eterno, ele foi planejado na eternidade, mas sabe quando ele foi? Qual foi o início da sua execução? Logo depois que Adão pecou. Logo depois. Eu não sei, né, quantos anos depois, exatamente, quantos anos depois que Deus criou Adão, e Deus já começou ali a mostrar a salvação aos homens. Porque quando Adão pecou, Deus matou um animal e vestiu Adão e Eva. Ali ele já estava praticando algo que o povo deveria praticar até a volta daquele grande sacrifício. Ali Deus já prometeu este grande sacrifício, quando ele fala que da semente da mulher, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Que Jesus Cristo viria e salvaria o homem. E não somente ali, irmãos, mas quando nós vamos para
no andar, né? No andar da história, Deus mostra graciosamente a sua graça salvadora através de Abraão. Quando Deus chama Abraão, fala aqui da sua descendência, ele faria uma grande nação e que todas as nações seriam abençoadas por ele, através dele. Deus está falando da sua graça salvadora em Cristo Jesus. Quando o povo estava escravo no Egito e Deus manda ali Moisés para resgatar o povo da escravidão do Egito, Deus estava mostrando ali a sua graça. Quando Deus pede ao povo que coloque nos umbrais da porta o sangue do Cordeiro, aquilo estava representando o sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Em diversos momentos, Deus mostra essa sua obra maravilhosa da salvação. Foi sempre através dela, sempre através do sacrifício de Cristo que as pessoas foram salvas. Abraão, Isaac, Jacó, Adão, Eva, todos eles foram salvos por esta graça maravilhosa. Essa grandeza, muitos deles não entendiam plenamente como nós entendemos, irmãos. Eles não faziam ideia, assim, muitos deles não faziam ideia. Eles provavelmente eles ficavam conjecturando, né? O Messias vai vir e tal, mas nós conhecemos isso, nós sabemos que Cristo veio, como ele veio, o que ele fez, o que ele ensinou. Quão maravilhosa é a salvação de Deus. Aqueles homens, Davi, ele louvou a Deus grandemente. Louvou a Deus grandemente pela sua grandeza. Nós também deveríamos. Nós, irmãos, tendo conhecimento da grandeza de Deus, da obra de Deus, das obras de Deus, nós deveríamos, como Davi, louvar a Deus pelos séculos dos séculos. Eu não encontrei, mas eu sei que lá em Apocalipse tem referência de que nós passaremos a eternidade louvando a Deus, glorificando a Deus. E aqui Davi, ele é interessante, né? Ele fala assim, e ele fala isso em 3 versículos. Versículo 1, ele fala assim: bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. No versículo 2, ele fala também: teu nome louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Aí no versículo 21 ele fala também, desculpa, no final do versículo ele fala assim: louvará o seu santo nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Aí você pensa assim, não seria suficiente falar só pelos séculos dos séculos? Para ele, não. Para alguém que é fanático por Deus, não. Não é suficiente falar, olha, eu louvarei pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos e para sempre. Davi, claramente aqui, ele mostra características de uma pessoa fanática, apaixonada por Deus, pelo Deus que ele serve. Com os conhecimentos limitados, comparados aos nossos conhecimentos limitados que ele teve sobre Deus. Eu digo conhecimentos, irmãos, porque nós temos a lei. Não não com comparação à capacitação que Deus deu a ele, espiritualmente. Mas pelo que nós vemos, temos, nós poderíamos ter mais entendimento do que Davi teve sobre a grandeza de Deus, e deveríamos louvar a Deus como ele louvou. E dizer, olha, louvarei pelos séculos dos séculos e para sempre. Hoje nós estamos aqui em um culto de oração, né? E eu também gosto de trazer meditações em orações, porque sempre eu me vejo aquém. Nós, por mais que nós nos vemos aquém em relação às orações, nós sempre chegamos à conclusão, mas, puxa vida, eu oro todo dia. Não é do jeito que eu
gostaria, mas eu oro todo dia. Deveria melhorar, né? Vou tentar melhorar. Vou orar um pouco mais. Mas, irmãos, o interessante é que Davi, em relação ao louvor a Deus, ele não ficou limitado somente no louvor futuro. Ele também se pôs a louvar a Deus no presente. Como ele fala no versículo 2, ele fala assim: cada dia te bendirei. Talvez você diga: eu oro todos os dias. Muito. Eu oro até razoavelmente bem todos os dias. Ou eu oro quase todos os dias, mas eu pergunto a você: você louva a Deus todos os dias? Você tem louvado a esse Deus grande? Porque se Deus é grande, como Davi tem descrito aqui, como a palavra de Deus descreve, ele não é digno de ser louvado todos os dias? Eu e você não deveríamos louvar a Deus todos os dias? Se nós não fazemos isso, irmãos, é talvez porque o nosso coração não foi cativado pela grandeza de Deus. Nós não conseguimos enxergar e admirar e amar a grandeza de Deus como Davi descreve aqui. Nós amamos muitas coisas, como eu falei, futebol, beisebol, sei lá, vários esportes, amamos outras coisas, música, amamos carros e etc. Somos empolgados sobre falar sobre essas coisas nos tiram o sono. Mas muitas das vezes nos cansamos quando se fala sobre Deus. Precisamos ser cativados por essa grandeza de Deus, pelo poder de Deus. Como muitas das vezes somos cativados por coisas fúteis, coisas pequenas, coisas que se nós pararmos e meditarmos assim, falei, puxa vida, por que eu gastei tanto tempo com isso? O que tinha de interessante nisso? Tem algumas coisas, eu não sei você, mas tem algumas coisas que eu fiz no passado que eu investi tanto tempo e tanta energia que hoje eu paro e falo assim, por que eu gastei tanto tempo nisso? Mas, irmãos, eu tenho certeza que por mais que nós nos esforcemos, nos dediquemos e gastemos tempo, nós nunca nos arrependeremos. Nunca. Se gastarmos tempo com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, nós nunca nos arrependeremos por isso. Devemos, como Davi. Nós não devemos ter na mente que Davi fez uma rápida leitura lá em Gênesis capítulo 1 sobre a criação e ele fez isso, louvou a Deus. Não pense isso. A leitura bíblica, ela é boa, mas a meditação dela, ela vai muito mais além, ela melhora isso. Devemos ler a Bíblia? Devemos sim, mas devemos meditar mais ainda. Davi, com certeza, ele gastou um tempo, ele investiu um tempo na palavra de Deus, debruçado na palavra de Deus, lendo sobre o que Deus fez, vendo o que Deus fez. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos cativados por essa grandeza, pela grandeza que Ele é. Que Deus nos ajude a não sermos cegados pelo diabo, pelas armadilhas do diabo, que são muitas. E nesse mundo tecnológico, elas se tornam mais poderosas, sabia? Muito mais fácil. A gente facilmente esquecemos das coisas de Deus por causa das coisas deste mundo. Que Deus nos abençoe através da sua palavra. Muito obrigado pela atenção dos irmãos.